O Superboy Prime acaba de humilhar a Legião Ômega de Darkseid. E que papo é esse que o Superboy Prime vai substituir o Superman? Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da edição 35 da HQ Superman. Essa edição encerra o arco do Superboy Prime dentro do evento DC KO, mas também deixa claro que ele será um personagem bem ativo nos próximos arcos da HQ do Superman. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa com uma narração do Apocalipse, que agora é o Senhor do Tempo. Ele relembra sua conversa com o Superman antes dos eventos de DC KO e reconhece que o Homem de Aço jamais deveria ter confiado nele. Afinal, toda a relação entre os dois sempre foi apenas um ciclo de morte e renascimento, nada além disso. Ele até tentou alertar Clark de que o fim estava se aproximando, mas o Superman nunca lhe deu ouvidos, pois sempre o enxergou apenas como o monstro que o matou. O Senhor do Tempo odeia admitir, mas ele realmente precisa do Superman. O problema é que o Superman entrou no torneio Ômega a fim de salvar a humanidade. Então parece que a única esperança do Senhor do Tempo é recorrer a um Superman de quem ele não espera muita coisa, o Superboy Prime. Sim, como vimos na última edição, o Superboy Prime, a Lois Lane e um dos robôs do Superman com informações importantes viajaram até a Torre de Vigilância em busca do Senhor do Tempo. Eles até o encontraram, mas foram confrontados pela Legião Ômega de Darkseid. Essa legião deu trabalho durante toda a saga, mas não parecem ser páreos para o Superboy Prime. Quer dizer, o Relâmpago até consegue fazer frente ao poderoso herói dizendo que sempre quis derrotá-lo, mas Prime garante que vai arrancar sua cabeça. Quem não tá indo tão bem assim é o robô do Superman, porque ele tá enfrentando o Cósmico. Tipo, o robô é de metal, o Cósmico manipula metal, então ele usa seus poderes magnéticos para arrancar o braço do robô. Curioso para descobrir que segredos podem estar escondidos dentro dele. Vendo isso, a Lois Lane, que está encarando a Saturnia, fica sentida com tamanha crueldade. Ela fica cada vez mais incrédula porque o Superman sempre falou da Legião dos Super-Heróis como um grupo nobre e inspirador. Mas esses indivíduos diante dela são versões distorcidas, corrompidas pelo mal. Então, Lois tenta agir como Clark agiria. Ela realmente quer ajudar a Legião, quer fazê-los enxergar o erro que estão cometendo. Talvez, quem sabe, eles ainda possam se tornar a verdadeira Legião dos Super-Heróis. A Saturnia, porém, não demonstra interesse algum em redenção. E diante disso, Lois admite que mal pode esperar pelo retorno de Clark para botar ordem na casa. Contudo, é aqui que a Saturnia revela que, graças à sua conexão com Darkseid, ela já sabe o que aconteceu no torneio Ômega, que inclusive já acabou. Ela conta como Superman lutou bravamente até contra seus aliados. Ele realmente acreditava que só ele podia se tornar o Rei Ômega, derrotar Darkseid e refazer a realidade. De fato, ele chegou bem perto da vitória. Ele abandonou sua humanidade, se tornou como Darkseid apenas para ser traído e derrotado na linha de chegada. Ela afirma que o Superman não retornará porque ele está morto. Ele foi derrotado por Lex Luthor, que agora se tornou o Rei Ômega. Do modo mais irônico possível, a Saturnia pergunta o que a Lois esperava que ia acontecer. Afinal, o Superman confiou no Apocalipse, a criatura que o matou no passado. Ela insiste que Darkseid venceu e que a esperança foi perdida, tudo porque o Superman acreditou demais. Essas palavras atingem Lois profundamente. A provocação a desestabiliza e ela parte com tudo para um ataque furioso, até usando a visão de calor.
Só que esse momento de raiva joga contra Lois, porque a Saturnia aproveita a abertura para entrar facilmente em sua mente e prever seus movimentos. Tipo, a Lois já estava em total desvantagem e, desse modo, ela é derrotada com extrema facilidade. O golpe da vilã joga a Lois violentamente pela arena, enquanto a Saturnia reconhece que, pela primeira vez em muito tempo, precisou usar contato físico direto, algo que a surpreende, pois fazia muito tempo que não tocava alguém. Ainda assim, Lois se recusa a desistir. Por isso, a Saturnia decide invadir sua mente e enxerga algo inesperado. Ela percebe que a Lois age por amor. Amor por Clark, pelo mundo, pela família. Ela até tenta provocar a Lois dizendo que, no fundo, ela só quer segurar a mão do marido mais uma vez, algo que ela nunca mais vai fazer. Só que, por incrível que pareça, a Lois não recua. Ela desafia a vilã a ir mais fundo em sua mente e ver tudo que existe ali. E, de fato, a Saturnia aceita o desafio. Ela mergulha nas memórias de Lois, revivendo todos os momentos com Clark, desde o primeiro encontro no planeta diário até o momento recente em que a Lois recebeu seus poderes. Lois afirma que Darkseid pode destruir mundos, mas jamais poderá apagar as memórias que ela construiu com Clark. A Saturnia acha isso a maior besteira, até que, nesse instante, algo inesperado acontece. As memórias da Saturnia começam a se misturar com as da Lois, porque ver Lois e Clark juntos traz a lembrança do vínculo que ela própria tem com o Relâmpago, algo que já havia sido sugerido na edição anterior. E assim, a intensidade das emoções confunde a Saturnia, que não entende o que está sentindo. Acredito que a história quer dizer que o amor é uma força transformadora, porque a Lois está agindo puramente por amor, e essa força começa a quebrar o controle de Darkseid sobre a Saturnia. Tanto que, pela primeira vez em anos, a vilã não consegue ouvir Darkseid em sua mente, o que a deixa apavorada. Então a Lois aproveita o momento para pedir sua ajuda. Ela diz que se eles os levarem até o Superman, ele pode derrotar o Darkseid e libertar a Legião. Enquanto isso, Prime tá dando a maior surra no Relâmpago. Só teve aquele primeiro painel que aparentou que ia ser uma luta acirrada, mas em todos os outros o Prime estava batendo no vilão. Inclusive aqui, o Cósmico decide se juntar à luta, apenas para ser nocauteado com um único soco do Superboy Prime. Na sequência, percebendo o que está acontecendo, Prime decide dar aos vilões o que eles querem. Ele pretende quebrar o pescoço de cada legionário, começando pelo Relâmpago. No entanto, a recém-libertada Saturnia implora para que ele pare, deixando implícito ali com lágrimas nos olhos que ela ama o Relâmpago e apenas pede que Prime não faça isso. E, de fato, Prime não mata o vilão. Em vez disso, ele chuta o Relâmpago na direção da Saturnia, dizendo que eles têm muita sorte que o Prime não é mais o mesmo cara de antes. Com isso, a Saturnia cria uma bolha temporal a fim de fugir com a Legião. Os legionários questionam sua decisão, lembrando que suas ordens eram de eliminar o Senhor do Tempo e quaisquer outras ameaças contra o retorno de Darkseid, ou então o próprio Darkseid os destruiria. Só que mesmo assim, a Saturnia demonstra algo que não existia antes: esperança. E assim, Raitype se teleporta para outro lugar. Bom, com a ameaça imediata neutralizada e a Legião recuando, os heróis se reúnem novamente com o Senhor do Tempo. Ele acredita que a situação está perdida e que a única alternativa agora é fugir para o passado distante na tentativa de sobreviver. Na visão dele, se o Superman realmente caiu, então não há como enfrentar Darkseid. Entretanto, o Superboy Prime entrega ao Senhor do Tempo o robô do Superman que está severamente danificado após o combate. Lois explica que o robô carrega informações sobre a própria história do Senhor do Tempo, detalhes que nem ele conhece. E realmente, nesse momento, o robô ativa uma mensagem gravada por Lara Lorvan
a mãe de Kal-El. Nessa gravação, Lara revela que o Apocalipse foi criado em Krypton com um propósito específico: derrotar Darkseid. Ela explica que Darkseid representa o Ômega, o fim absoluto, enquanto o Apocalipse representa o Alfa, o começo, o início. O Apocalipse é mais do que morte. Sua capacidade de morrer e voltar o torna o símbolo de uma segunda chance, algo que ela desejaria que mais pessoas pudessem ter tido. Ou seja, o Apocalipse não é apenas um destruidor irracional. Ele foi moldado como uma resposta ao mal supremo. E embora Krypton nunca tenha recebido uma segunda chance, Lara espera que o Apocalipse ajude seu filho a dar uma nova chance ao mundo que o adotou. E assim, dá pra ver que essa mensagem também atinge o Superboy Prime. Ele, mais do que ninguém, tá tentando usar bem essa segunda chance que ele recebeu. De todo modo, quando a mensagem termina, o robô começa a perder sua energia. O Superboy Prime o segura antes que ele caia e pergunta por que ele interrompeu sua missão para ajudar na luta que eles tiveram contra a Legião, quando poderia simplesmente ter fugido e se preservado. O robô responde que agiu daquela forma porque era exatamente o que o Superman faria. E logo em seguida, ele simplesmente desativa nos braços de Prime sem conseguir concluir sua última frase. O momento acaba ganhando um certo peso porque o robô realmente seguiu os ideais do Superman até o fim. Por isso que a Lois e o Prime ficam tão sentidos com essa morte do robô, por assim dizer. Mas enquanto Prime e Lois lamentam, o Senhor do Tempo decide agir. Ele diz que chegou a hora de fazer o que já deveria ter feito. Se o Superman realmente caiu, então ele mesmo precisa enfrentar Darkseid com o pouco poder que ainda possui. Então ele se teleporta diretamente para o Torneio Ômega. E a conclusão dessa parte teremos na última edição de DCKO, que logo traremos para vocês. Mas calma lá que ainda tem mais. A história se desloca para um pouco mais tarde em uma nave acima da Lua. Lois veste novamente o traje da Superwoman, enquanto Mercy informa que a Terra foi permanentemente transformada e que talvez precisem buscar um outro lar. Lois acredita que os Titãs e o Senhor Incrível cumpriram suas missões e espera que isso seja suficiente para mudar o rumo da situação. No entanto, um novo problema surge. Os poderes de Lois começam a desaparecer novamente. Mercy explica que a energia do solar foi o que restaurou as habilidades dela anteriormente. Mas repetir esse mesmo procedimento sem exames adequados pode ser muito perigoso. Sem falar que na nave não tem recursos para realizar os testes necessários. Mesmo assim, Lois decide não focar nisso. Ela está procurando algumas pessoas específicas na multidão dentro da nave, apesar de Mercy lembrar que tem milhões de pessoas ali, no que Lois responde que, em momentos de crise, basta procurar quem está ajudando. E realmente é dessa forma que logo ela encontra Jonathan e Martha Kent, que estão auxiliando crianças e pais aterrorizados pela situação da Terra. Jonathan tranquiliza os pequeninos, dizendo que há pessoas muito boas trabalhando para consertar tudo e que logo eles vão estar em casa. E aqui fica evidente de onde o Superman herdou sua bondade. Vendo isso, Lois imediatamente abraça os dois em um reencontro muito bonito. Os Kents, logicamente, perguntam por seu filho, e Lois admite que não sabe exatamente o que aconteceu com Clark. Porém, Jonathan confessa que sente algo diferente dessa vez, como se uma parte de seu coração tivesse desaparecido. Ele teme que o filho realmente esteja morto. Lois se recusa a aceitar isso. Ela mantém a esperança de que Clark retornará voando para eles como sempre faz. Mas, até lá, tem alguém que precisa da ajuda dos Kents. É quando ela apresenta aos dois o Superboy Prime, que aparece meio confuso, sem saber o que falar, sem saber o que fazer.
Tanto que, ao cumprimentar os pais do Superman, ele pede que o chamem de Clark. Sim, amigos, o Superboy Prime agora terá contato direto com os pais do Superman. Essa parte serve de gancho para o que vai acontecer após o evento DC.KO em um arco que será chamado de Reino dos Superboys. O que se sabe é que o Superman vai desaparecer e, por um momento, o Superboy Prime vai ficar no lugar dele. Confesso que estou bem curioso para ver como vai ser a relação de Prime com os Kents. Gostei muito do arco do Superboy Prime, porque cada personagem, como a Lois, o Senhor do Tempo e o próprio Prime, cumpriram bem seu papel. Só achei a mudança da Saturne ali para o lado do bem meio apressada. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhada. Agora, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que acharam do Superboy Prime nesse evento. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.